Olá, bom dia para todos. Hoje nós iremos começar a semana 3, tema colonização portuguesa e resistência. Vocês assistirão a esses dois vídeos, Resistência e Racismo do Brasil, com duração de 7 minutos e 53 segundos, e da Senzala para a Favela, a História do Racismo no Brasil, com duração de 30 minutos. Estes dois textos, Forma de Resistência Escrava e Os Quilombos, vocês vão ler e eu fiz um esqueminha em tópicos para ajudar vocês na hora de resolver as questões da atividade 1. Então vamos lá. Forma de resistência escrava. Quais eram as formas de resistência escrava no Brasil colonial? Revoltas, fugas, suicídios, assassinato de seus senhores, feitiçaria, capoeira e a principal estratégia de resistência, a mais importante de todas, os quilombos. Então todas essas eram formas de resistência. E aí a gente vai ver então sobre a principal resistência, né? A mais importante, que são os quilombos. Vamos lá, os quilombos. A origem da palavra quilombos tem a origem angolana, que é a origem africana, e tem a versão portuguesa da palavra quilombos. Então vamos lá. O que diz o que é quilombos na língua angolana, na origem de Angola? Uma organização social de comunidades guerreiras formadas por uma grande variedade étnica. E tem a versão portuguesa, que foi firmada pelo Conselho Ultramarino de 1740. O que dizia essa versão portuguesa? Quilombos era toda habitação de negros fugidos que passassem de 5 em parte povoada, ainda que não houvesse ranchos levantados, nem se achassem vilões neles. Ou seja, 5 habitações ou mais de negros fugidos era considerado um quilombo. Mesmo que nessas habitações não tivesse ranchos levantados e que não encontrasse, não achasse nessas habitações vilões nele. Lembrando que essa palavra vilão, vilões, tem uma origem medieval, eram as pessoas que moravam nas vilas. Então, quem morava nas vilas eram os vilões. Como as vilas na Idade Média eram muito perigosas, com muitos assaltos, muita violência, associou-se essa palavra vilões a assalto, violência e tudo mais. Ok. Aí, os habitantes, quem que habitavam os quilombos? Não eram só negros fugidos. Eram os negros fugidos, logicamente, mas tinha também os desertores do serviço militar, os criminosos, índios e mulatos. Então notem que os habitantes dos quilombos eram uma população variada, não eram somente negros, como a nossa imaginação pensa, que eram somente negros quilombolas. Não, eram formados também de desertores do serviço militar, criminosos, índios e mulatos. E do que eles viviam? Qual que era a economia dos quilombos? Eles viviam da agricultura, da caça, coleta de alimentos, comércio. Eles comercializavam com as fazendas, com as vilas próximas, assaltos, furtos, sequestros, ataques e pilhagem de propriedades dos brancos. Então era o modo deles sobreviverem, era a economia dos quilombos. E quais foram os maiores quilombos do Brasil colonial? Tivemos o principal, o mais famoso, o mais conhecido, o Quilombo dos Palmares, que foi em Alagoas, que teve o seu líder, o Zumbi dos Palmares, que contou com mais de 20 mil habitantes. Mas aqui em Minas também nós tivemos um grande quilombo, o Quilombo do Ambrósio, que foi lá na Serra da Canastra e contou com mais de 10 mil habitantes. Após vocês lerem o texto, similarem essa explicação do professor com os tópicos, vocês farão a atividade 1,
Perguntas, né? Cite as diversas formas de resistência utilizada pelos negros para fugir do trabalho escravo. O professor acabou de falar na explicação. O que era um quilombo? Também acabei de falar na explicação. O que era um quilombo segundo a origem angolana? Também foi falado. E, segundo o Conselho Ultramarino de 1740, o rei de Portugal considerava como quilombo, também o professor acabou de falar. E uma última questão, né? Como era a vida em torno dos quilombos? Também falei aqui na explicação. Tá muito fácil para vocês. Atividade 2. Deus contra Palmares. Liberdade por um fio. Vocês vão ler e terá uma questão para vocês responderem. Eu sublinhei aqui os principais pontos desse texto. Então vamos lá. Pavor de rebeliões negras. A corte portuguesa, as pessoas da colônia tinham pavor das rebeliões. A principal rebelião foi a Palmares, né? Foi a maior rebelião dos quilombos coloniais. Ele resistiu, os Palmares, por 100 anos a expedições repressivas da corte portuguesa. Promovia assaltos aos engenhos e povoações e estimulava a fuga em massa de escravos na capitania. A monarquia portuguesa, submetida a inúmeras pressões, tentou em diversos momentos negociar com os rebeldes. A coroa portuguesa, né, os agentes do colonialismo português, por várias vezes não souberam mesmo o que fazer. Né? Eles não sabiam o que fazer para acabar com o quilombo dos Palmares. Aí eles ficavam apavorados com o cotidiano da rebelião palmarina, frustradas com sucessivas derrotas que eram impostas às cortes portuguesas. Acabariam, por isso mesmo, prisioneiros de muitos dilemas e hesitações. Aí vem aqui a perguntinha sobre o texto. Na perspectiva do autor, o que representou Palmares para os atores coloniais e para a monarquia portuguesa? Depois vai ter uma terceira atividade com o texto também, né? A resistência escrava. Então, após vocês lerem este texto e depois de assimilarem toda a explicação do professor e os textos anteriores, vocês farão o que pede aqui a atividade. Com base no contexto do subtítulo A Resistência Escrava e nas informações, redija um texto sobre a resistência na América Portuguesa. Então, espero que a explicação ajude vocês aí a fazerem as atividades, lembrando que vocês enviarão para mim até na próxima segunda-feira. Então, vocês terão uma semana aí para fechar essa atividade da semana 3. Eu aguardo todos vocês, tenham uma excelente semana, lembrando que eu estarei de plantão, né, no matutino, para as turmas do matutino, de 5 às 6, terça e quinta, e para o noturno, de 8 às 9, também na terça e na quinta. Tenham uma excelente semana, bom dia.